Olá, alunos do sétimo ano A e sétimo ano B. Aqui é o professor Jorge e a aula da semana será sobre expressões algébricas. Tá? Esse vídeo irá auxiliá-los para que vocês possam resolver aí as questões propostas no caderno do aluno. Então vamos entender o que seria expressões algébricas. São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Então, por que agora iremos misturar, além dos números e as operações, agora vamos incluir as letras? Qual o significado dessas letras? É aí que nós iremos observar que a letra nada mais é que um símbolo, uma forma genérica de determinar uma conta que pode ser resolvida em diversas situações. Tá? Então, um exemplo simples que eu irei mostrar agora é o que muitos veem aí no dia a dia. Quem acompanha futebol, por exemplo, vai conseguir entender legalzinho aí qual que é o raciocínio, qual que é o sentido de uma expressão algébrica. Então, no caso, um exemplo que eu tenho aqui por exemplo, no Campeonato Paulista de Futebol. Né? Todos nós sabemos que o número de vitórias, né, a pontuação de cada vitória que o time conquista, ele vai ganhar 3 pontos. Cada empate, 1 ponto. E a derrota, 0 pontos. Podemos então descrever que a expressão algébrica que vai representar a pontuação de cada time, ela pode ser calculada por essa expressão abaixo aqui, que seria, né, P igual a 3V mais Z, sendo o P representado por pontos, V vitórias e E empates. Como que nós iríamos trabalhar isso então no caso? Vocês, geralmente, quem acompanha futebol, observa, assim, faz o cálculo de pontuação já de cabeça, consegue interpretar ou ver pela tabela pronta, né? Mas aplicando essa forma, vocês verão que facilmente, né, nós iremos chegar no resultado de pontuação de cada time. Então aqui eu coloquei uma representação aí dos 4 primeiros colocados, né, na classificação geral do Campeonato Paulista até o momento da paralisação aí por causa da pandemia, né? Então, no caso, em primeiro é o Santo André, segundo está o Palmeiras, terceiro São Paulo e quarto o Bragantino. Observe que eu deixei em branco a parte dos pontos e coloquei apenas os valores que são referente à quantidade de jogos, número de vitórias, número de empates e o número de derrotas. Então, nós iremos determinar para cada um dos times, né, o número de pontos conquistados. Então, sabemos aí que são 10 jogos cada time, né? E no caso, Santo André, ele tem 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Como nós vimos anteriormente que o número de derrotas não tem pontuação nenhuma, né? É 0, no caso, nós não precisamos nem considerar o número de derrotas, tá? Vamos apenas focar no número de vitórias e número de empates. Então, pela fórmula da pontuação, nós fazemos então 3 vezes V mais E, ou seja, 3 vezes o número de vitória mais o empate, tá? Então, nesse caso, substituímos as letras representadas, no caso V, de vitória, pelo número de vitórias, no caso do Santo André. E o E, nós iremos substituir pelo número de empates que o Santo André conquistou. Logo, é 1. Então, a equaçãozinha formada vai ser P, que são pontos, igual 3 vezes V, que é o 6, né? Mais, no caso, mais 1, que é apenas um empate, substituindo a letra E. Logo, nós teremos que P
vai valer, fazendo sempre multiplicação primeiro, né? 3 vezes 6 mais 1 vai resultar em 19, né? 3 vezes 6, 18. 18 mais 1 é igual a 19. Então, logo, nós sabemos que o Santo André ele tem, então, até o momento, né? Até o momento da paralisação do campeonato, 19 pontos. Aí vamos ver a pontuação do Palmeiras. Mesmo procedimento. Substituímos as letras V e E por vitórias e empates. Então, nós temos P de pontos igual a 3 vezes. No caso, o número de vitórias do Palmeiras é 5, né? Então, 3 vezes 5 mais o número de empates, né? 4. Então, logo, nós teremos 3 vezes 5, que é igual a 15, né? Mais 4, 19. Então, no caso, o Palmeiras está com 19 pontos. Depois, na sequência, pontuação do São Paulo. São Paulo que tem 5 vitórias e 3 empates, né? Desconsiderando as derrotas de todos, que não vale nada, então nessa expressão não vai significar nada. Nós substituímos apenas a letra V. Então temos 3, né, que é da expressão, multiplicado por 5, que é o valor de V, né, o número de vitórias, mais E, que é o número de empates, 3. Então, sabendo que 3 vezes 5 é igual a 15, somado com 3, logo temos então que a pontuação do São Paulo é 18. Então, substituímos aqui agora, 18. E por último, a pontuação do Bragantino. P é igual a 3 multiplicado por V, no caso, o V vitórias do Bragantino são 5 e apenas 2 empates. Então, 3 vezes 5 mais 2. Opa, deixa eu apagar aqui, que deu uma falhada. Mais 2. Logo, nós temos 3 vezes 5, 15, com mais 2, 17. Então, sabemos então que a pontuação do Bragantino são de 17 pontos. E assim por diante, né? Colocando os outros clubes, é só aplicar essa expressãozinha algébrica, tá vendo? Então, nós aplicamos, né, ao calcularmos a pontuação de cada time, sem saber que nós automaticamente estamos realizando uma fórmula, né, uma expressão algébrica. Aí agora eu vou colocar uma outra situação, como representar também uma expressão algébrica. Então temos uma situação em que, numa pizzaria, é cobrada uma taxa para entrega a domicílio. A taxa é calculada com um valor fixo de R$ 2,00 mais R$ 1,00 por quilômetro de deslocamento. Ana solicitou a entrega de uma pizza. Sabendo que ela mora a 6 km de distância, quanto pagará pela taxa de entrega? Então, para facilitar, nós já poderíamos determinar qual seria a expressão algébrica a ser utilizada para chegar nesse resultado, né? Então, vamos dizer que nós já temos um valor fixo aqui, que são os R$ 2,00, né? É o que está dizendo aqui. Então, essa expressão eu posso já começar pelo número 2. Né? Aí, no caso, sabendo que a cada quilômetro percorrido será cobrado R$ 1,00, né? Então nós podemos dizer que, para saber a taxa total a ser paga, seria então R$ 2,00 mais o número de quilômetros percorridos, né? Já sabendo que cada quilômetro vai valer R$ 1,00, então
o número de quilômetros percorridos mais a taxa de R$2 vai resultar na taxa de entrega, no caso. Então, vamos chamar o número de quilômetros percorridos de x. Então, vamos colocar 2 mais x. Essa expressão, então, vamos chamar a taxa de entrega, vamos simbolizar pela letra y, por exemplo, né? Então, no caso, nós podemos formar aí uma expressão, né? Taxa de entrega y é igual a 2 mais x, que seria o número de quilômetros. Ou seja, para se calcular, eu vou fazer y é igual a 2 mais o número de quilômetros, que é o x, no caso aqui, seria, na situação do probleminha, 6. Ou seja, o resultado final aqui é de 2 mais 6, R$8, né, no caso. Essa seria a taxa de entrega. Quer dizer, se colocar uma outra situação em que a pessoa que solicitou, que pediu uma pizza, ela mora numa distância de, por exemplo, de 12 km, basta apenas fazer, então, 2 mais 12, né? Substituir o x por 12. Logo, a taxa será de 14. E assim por diante. Então, a expressão algébrica, nessa situação, ela seria usada para determinar qualquer distância percorrida, né? Para fazer a entrega, né? Então, é uma fórmula aí bem básica, né, que nós conseguimos chegar em qualquer resultado, em qualquer situação. Então é isso. Espero que tenha ajudado a entender mais ou menos a base, né, o que seria uma expressão algébrica, para que vocês possam aí realizar aí as atividades do caderno do aluno. Ok? Bons estudos e até a próxima.